E a gente começa falando sobre uma sessão solene nessa segunda-feira que marcou o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional. O ano começou agora para valer para o Congresso. Então a gente chama a repórter Janaína Camilo, que acompanhou, tem as últimas informações dos discursos, não é, Janaína, dos presidentes das duas casas. Houve cobranças ao governo. Bem-vinda. Muito boa noite, Diago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Teve cobranças, sim, cobrança especificamente sobre o pagamento aí de emendas parlamentares e também a necessidade de se da importância aí de se respeitar a independência do Legislativo. As palavras mais duras partiram do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, depois que ele citou aí algumas das medidas que foram enviadas pelo governo no ano passado aqui ao Congresso, que foram aprovadas pelos parlamentares, né? Lembrando que os deputados e senadores estão um pouco descontentes aí com o governo, especificamente sobre os vetos do presidente Lula, tanto na LDO ali de prever que um veto sobre o cronograma, a proposta de criação de um cronograma de pagamento de emendas parlamentares, também o veto de mais de 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 600 milhões de reais a emendas de comissão. A gente separou um trechinho do que Arthur Lira disse mais cedo. Vamos ouvir. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. Arthur Lira foi direto ali ao citar a medida provisória que foi enviada pelo governo no finalzinho do ano passado aqui para o Congresso, colocando fim aí ao chamado PERSE, né, que é aquele programa que dá um auxílio financeiro ao setor de cultura e também reonera os 17 setores da economia. Lembrando que essa MP ela foi enviada depois que o Congresso aqui derrubou um veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Vamos ouvir mais um trechinho do que Arthur Lira disse mais cedo. Que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. E aí, ao final da sessão, o último a discursar foi o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e ele também saiu em defesa aí da independência do parlamento e disse também que vai propor e vai pautar propostas que limitam, que estabelecem os limites dos poderes do judiciário. Vamos ouvir o que ele disse. Mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. E aí, ao final aqui da sessão, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele foi questionado aí sobre esses discursos, né? Principalmente sobre o discurso de Arthur Lira. Mas ele disse que o discurso do presidente da Câmara não é preocupante. De qualquer forma, amanhã já está marcada uma reunião entre os líderes do Senado e os líderes da Câmara com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O líder do governo aqui no Congresso mais cedo, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o governo vai sim trabalhar para manter esses vetos, justificando que há razões técnicas para esses vetos. De qualquer forma, para analisar um veto é necessário, a gente sabe, uma sessão do Congresso, né? O presidente Rodrigo Pacheco convocar uma sessão do Congresso. Então, o governo quer protelar ao máximo que essa sessão aconteça. E a ideia é que ela se realize, a proposta do governo será essa. Só após a apresentação do relatório bimestral de despesas e receitas, que sempre é divulgado pelo Ministério do Planejamento. Esse relatório está marcado para ser apresentado só no dia 22 de março. É com você, Thiago.
É isso, Janaína Camelo trazendo as informações sobre o começo do ano do Legislativo, até daqui a pouco. Daqui a pouco também a gente fala sobre a mensagem de Lula ao Congresso Nacional, mas antes, já girando os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi já está aqui nos estúdios e, como sempre, a nossa Dora Kramer. Boa noite para vocês. Bom, a gente divide os comentários primeiro falando sobre Arthur Lira, depois a gente fala sobre Rodrigo Pacheco, começando, Dora, por Arthur Lira, mais direto e impossível, Dora. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Exatamente isso. Mais direto e impossível. O presidente da Câmara destilou toda a sua irritação com o Palácio do Planalto. Quando se fala que a irritação dele é com o ministro Padilha, das Relações Institucionais, não é bem isso. A irritação é com o governo, com o presidente Lula. E isso se expressou nas ausências de Arthur Lira no 8 de janeiro, na posse do ministro Lewandowski no Ministério da Justiça, na reabertura dos trabalhos do Judiciário, e hoje ele falou tudo tintim por tintim. E olha, e a irritação não é só porque teve veto nas emendas, atraso em nomeações, não cumprimento de acordos. Tudo isso faz parte. Agora, o que realmente deixou o presidente da Câmara assim, completamente aborrecido, para usar uma palavra leve, foi versões que o governo andou divulgando, espalhando por aí, de que, na verdade, nesse último ano de mandato do Lira, que acaba em fevereiro de 2025, ele não teria tanto poder assim. Por isso é que o Lira disse, não subestimem essa mesa diretora, porque o que o Lira deixou ali bem claro é que, e o que ele diz no bastidor, é que quem tem a pauta, quem tem a urgência, quem tem coisas para aprovar é o governo. E, portanto, o governo precisa muito mais dele do que ele do governo, não precisa em nada. E, para finalizar, vamos notar que em vários momentos do discurso do Arthur Lira, ele foi muito aplaudido pelo plenário. Portanto, ele tem o respaldo. Se o governo quer brigar, não vai brigar com o Lira, vai ter que brigar com a maioria da Câmara. Ele tem o respaldo dos deputados. Pois é, Kobayashi, esse é o último ano dele no comando da Câmara dos Deputados, então ele tenta, claro, se impor, se colocar, mas ele até elevou um pouco o tom do que nós estamos acostumados de ver, né? Sim, é o último ano dele como presidente, mas a vida política tá em pleno vapor. Há quem diga que ele queira ir para o Senado em 2026. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência aqui do Jornal Jovem Pan. O Arthur Lira, ele está mais uma vez esticando a corda. É truco em cima de truco e ele dobra a aposta o tempo todo e isso vai fazendo com que ele seja uma das pessoas mais poderosas na nossa República. O presidente da Câmara dos Deputados, que tem emenda parlamentar, tem vaga em estatais, tem ministérios à sua disposição. Ou seja, é um presidente que está sabendo usar a função de presidente da Câmara dos Deputados. Não à toa foi eleito com tantos votos que deram ele o recorde de votação na eleição de presidente da Casa, da Câmara dos Deputados. Agora, essa crise, essa tensão que é com o ministro Padilha, ou com o governo na pessoa do ministro Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, e aí é claro que é uma situação bem delicada, porque se o presidente cede e derruba o Padilha a pedido do Lira ou por pressão do Lira, aí pode passar a faixa presidencial. Se o presidente da Câmara dos Deputados influencia, inclusive, quem é o ministro das Relações Institucionais, aí não vai sobrar mais nada, vai sobrar só a cadeira presidencial mesmo. Ou seja, força do Arthur Lira já na abertura do ano no Congresso Nacional. Dora, e sobre Rodrigo Pacheco, nesta abertura do ano legislativo, quais foram os recados que ele mandou nessa fala dele, dando indiretas, né, em relação à força dos parlamentares, e só lembrando que ele deve convocar uma sessão para análise dos vetos do presidente Lula, e tem que ser nessa semana, senão fica para depois do Carnaval, né? O Carnaval já começa no fim de semana. Tiago, vai ficar para depois do Carnaval e, de repente, vai ficar até para depois da Semana Santa, mas aí eu acho que eu estou exagerando. É depois do Carnaval. Essa reabertura dos trabalhos do Congresso é médio, né? Porque vai todo mundo, vai ter uma reunião ou outra amanhã, todo mundo pega o avião de volta e vai ficar
por isso mesmo. Mas com relação ao Pacheco, é como se os presidentes da Câmara e do Senado tivessem dividido as funções, né? A parte do governo, das críticas ao governo, da resposta ao governo, ficou com Lira, porque ele estava entalado com essa história. E o Pacheco ficou a parte do judiciário, os recados para o judiciário. Aquela pauta um pouco assim, que eu acho inexequível, né? Final da reeleição, foro privilegiado, ele citou ali, mas não, eu acho que isso não vai, não virá na pauta. O que virá, e que ele disse que virá e tem condição de vir, porque tem o apoio dos senadores, é justamente a pauta relativa ao judiciário, principalmente esses 2 pontos em relação ao mandato, estabelecimento de um mandato e sobre as decisões democráticas. O tom do Pacheco, aliás, como é natural no presidente do Congresso, bem mais ameno que o do presidente da Câmara, que tem, além de ter um outro estilo, tem todo um passivo que, olha, vai permear esse ano. O presidente, obviamente, não vai tirar o Padilha, mas como também o Padilha não tem feito um trabalho assim super reconhecido, ele vai ter ajuda ali do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.